Com Apocalipse 17, Escritura Sagrada, a partir do versículo 8, a besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta. E ela está chegando, né? Pois ela existia passado, não existe mais, por enquanto, no presente, mas reaparecerá. Futuro, está chegando esse tempo. Aqui é necessário a inteligência que tem discernimento. Deus sempre terá sábios, entendidos, esclarecidos, como Daniel na Babilônia, né? Lendo o livro de Isaías, entendeu que aqueles 70 anos tinha chegado, né? E estou dizendo, Daniel 12 está vindo. Se a mesquita do Domo da Rocha, de Omar, foi estabelecida ali no ano 690, então no ano 2025 a montanha sagrada deve voltar aos israelenses, né? Se foi no ano 691, então montanha, Monte Sião, no topo é o Moriá, onde tem lá o Domo da Rocha, a mesquita, né? A cúpula dourada de ouro. Isso deve retornar aos judeus e o terceiro templo deve ser erguido, né? Tudo é profético. Isso está vindo, eu estou avisando. Aqui a inteligência, quem tem discernimento, as 7 cabeças, são 7 montes, Virminal, aí todo mundo conhece. As 7 montanhas, colinas do Vaticano, né? Sobre os quais a mulher se assenta. A mulher é a Igreja Católica, né? É Roma. Só que o anjo vai dar aqui um duplo sentido da visão, né? Também vai dizer que são também 7 reis. Ao mesmo momento é 7 montanhas, ao mesmo momento é 7 reis, dos quais 5 já caíram. Aí eu posso citar eles aqui, né? 5 caíram, né? Um existe. Esse que existia, e estava lá no tempo que João estava escrevendo, William Branham, na mensagem A Marca da Besta de 1954, referência 253, 255, diz que é Nero. E Nero era um artista, né? Eu não posso afirmar nada, mas nós temos um judeu aí que era um comediante, né? Apareceu, Zelensky, né? Da Ucrânia. De comediante a líder militar, né? Que ironia, né? Um homem que fazia comédia e agora está à frente de uma guerra, apoiado pela OTAN, né? Não estou dizendo que ele é rabista, mas ele é judeu. Existe outros judeus aí também. Jared, né? O dono do Facebook também é judeu. Tem muitos personagens aí, né? Elon Musk, Bill Gates. Quem é esse personagem aí de Daniel 11? Eu não sei.
Mas não terá como, mesmo a igreja noiva da palavra original, não ver esse personagem em ação. Porque Daniel 11 fala que ele vai para a terra gloriosa, formosa, Israel. Né? Vai acabar indo, na hora dessa, vai acabar indo, aí vai desbloquear tudo, vai normalizar tudo, né? O mundo árabe, o israelense. O terceiro templo vai ser erguido. Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, que o homem do pecado, filho da perdição, você fala anticristo, mas lá em Israel vai ser chamado, eles vão chamar de Machia, mas os verdadeiros cristãos vão entender que é o anti-Machia, vai se sentar no templo de Deus. Quem será a besta? O anticristo. É o que vai se sentar lá no templo do terceiro templo que vai ser erguido em Israel. Por isso que não dá para afirmar quem é. Mas que vai se sentar, vai. Vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Vai se sentar como Deus. Vai ser adorado. Tudo está dependendo daquele terceiro templo lá. E o metrô está em andamento, né? Do aeroporto Davi Bergulhon, Tel Aviv, até o Monte Sião. Aí sobe o Sião, no topo é o Moriá, onde será erguido o templo. Né? Os eventos estão aí. O anjo diz, são 7 reis, dos quais 5 já caíram. Aí o William Branham fala. Está aqui anotado. 7 reis, 5 já caíram. Se tomássemos a história, o irmão Branham dizendo, na marca da besta 54, 253, 255, o irmão Branham diz assim, isto, voltássemos e mostrássemos isto, onde os reis tinham caído em Roma, desde a Babilônia, mas aí eu volto mais um pouco. O irmão Branham fala desde a Babilônia, eu vou dizer assim, desde o Egito. E o Egito seria o primeiro reino. A Síria, o Egito do faraó que tentou destruir os filhos hebreus, é o primeiro reino. A Síria de Sanaqueribe, outro reino, é o segundo reino. Aí a Babilônia é o terceiro, os medos persas é o quarto, a Grécia é o 5. E aí nesse da Grécia nós colocamos aí o Antíoco Epifânes, né? Aquelas guerras lá de Daniel 10, 11, rei do norte, rei do sul, porque depois da morte de Alexandre o Grande, o reinado grego que governou a terra todinha dividiu em 4. Aí tem o Antíoco. Aí vai lá para os dias dos Macabeus. A Bíblia de Jerusalém tem Macabeus 1 e 2, onde o Antíoco Epifânio, lá no segundo templo, depois de Esdras, Zorobabel, Neemias trabalharem para a construção do segundo templo, ele vai lá e coloca a estátua de Zeus lá no lugar do templo e manda os judeus sacrificar porcos. Veja, esse Antíoco Epifânio, ele é a figura dessa besta que está chegando. E aí começou a exterminar judeus, vender as meninas virgens, né? Um massacre, né? Então vai lá, Egito 1, Assíria 2, irmão Branham fala desde a Babilônia, mas é preciso voltar 2 reinos antes, né? Egito 1, Assíria 2, Babilônia 3, Medos Persas 4, os gregos 5, o sexto que existia ali, que o irmão Branham fala que até Nero estava vivo ali. Tem gente que gosta de Nero, né? Ama Nero, as poesias de Nero, a coreografia de Nero, o artista Nero. Nero, né? Nero é muito admirado até hoje, né? A gente não vê o lado mal do Nero, só vê o lado bom do Nero, né?
o sexto, existia, deixa eu ler a Bíblia aqui, são 7 reis, do quais 5 já caíram, existe, aí é Roma, Nero, e outro ainda não veio, quando vier deverá permanecer por pouco tempo. O irmão Branco diz que esse pouco tempo é 6 meses, vai durar 6 meses. A besta que existia e não existe, mas é ela própria, o 8º também é um dos 7. Então, durará 6 meses, depois vem o 8º, né? Que é a besta, mas caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o seu reino. Isso aqui são ditadores, né? Esses, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Vai transferir todo o poder à besta, né? Porque deve se cumprir as escrituras. Satanás ofereceu os reinos do mundo a Yehoshua Mashiach. Em Mateus 4, Yehoshua Mashiach recusou. Satanás só pediu para Yehoshua Mashiach ajoelhar perante ele e adorá-lo. Vai-te, Satanás! Foi o que Yehoshua disse. Saia, Satanás! Mas vai haver uma nova proposta, né? 10 ditadores, os reinos do mundo serão entregues à besta por esses ditadores. Esse personagem aqui, que é o mesmo de Daniel 11, 40 ou 45, enquanto Yehoshua recusou, esse personagem aqui não vai recusar, não. Quem é o sétimo reino? Eu penso, posso estar errado, vou ser humilde aqui, mas para mim é os Estados Unidos. Para mim, o personagem que vem é um papa dos Estados Unidos da América, como William Branham profetizou. Ele é que vai implantar o ecumenismo, está vindo, não? Posso estar errado, vou ser humilde, mas estou dando o melhor do meu entendimento. Estou dando o melhor do meu entendimento. Tais reis têm um desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta, e está tudo favorecendo, não? Dinheiro sumindo da praça, papel moeda, os cartões de crédito já estão com os dias contados, tudo é Pix. A inteligência artificial já está aqui, não? Bitcoin, moeda digital, nova ordem mundial, tudo é união. BRICS, Mercosul, União Europeia, está tudo fechando, né? Tudo fechando, até a tecnologia já avançou. Aí diz aqui, farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Pois ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. Eu vou parar aqui, né? E vou continuar falando. Né? Bem, o Mamrano disse que os 7 trovões viria, né? E esses 7 trovões, ele vai cegar alguns e abrir os olhos de outros. Está na mensagem O Desvelar de Deus, referência 277, 279, do dia 14 de junho de 1954, quando o profeta estava vivo. Então ele diz isso, que os 7 trovões fará isso. Ele disse que encontrou com alguém, e alguém disse ao irmão Branham, bem, então esses 7 trovões, veja, disse, não seria os 7 trovões retumbando, não seria uma revelação a ser dada para um homem? O irmão Branham disse, não senhor, isso acrescentaria algo ou tiraria algo disso, da Bíblia, não? Tudo está revelado na Bíblia.
Porque há essa problemática aqui, né? Os homens, o homem, quer ser grande, né? Nós estamos no fechamento do sexto dia. São 6.000 anos. O número 6 é o número do homem. O homem foi criado lá em Gênesis no sexto dia. 666. O super-homem da América do Norte está chegando. O super-papa da América do Norte está chegando. Não é o dia do homem? E muitos querem ser profeta para serem adorados. O homem gosta de ver os outros ajoelhar nos pés dele. Pedro não. Levanta-te, Cornélio! Eu sou homem, Cornélio. É para adorar a Deus. Ponho-me de joelho diante de Deus, Pai! Foi o que Paulo disse em Efésios. Seus joelhos, só deve dobrar ele. Diante de Deus Pai. Aí num quarto secreto, fechado, para orar. E não adianta parolar muito. Quando for orar, não use de vãs repetição, né? Porque Deus é a fonte da inteligência, né? Negócio de repeteco. Vai orar, tem que usar a inteligência, disse Yehoshua, né? Cuidado para não ter vãs palavras, vãs repetições. E você está começando com um ser que te conhece por dentro e por fora. Ele sabe qual o grau do seu caráter, conhece sua personalidade, seu comportamento todinho. Paulo chegou a dizer que um cristão, para orar, tem que orar com as mãos levantadas. Você ora com as mãos levantadas? Levantai as mãos, eu quero que vocês orem em todos os lugares com as mãos levantadas, mãos santas, mãos limpas, sem contenda, divisão, litígio, briga. Estão brigando na justiça, crente com crente, católico com católico, protestante com protestante, pentecostal com pentecostal, deuteropentecostal com deuteropentecostal, neopentecostal com neopentecostal. Quando não briga, católico com neopentecostal, neopentecostal com protestante, protestante com pentecostal, dá uma guerra. Como é que vai levantar a mão? Dentro de igreja. Eu fiz uma anotação aqui, me veio no meu pensamento, né? Estava sentado ali, me veio no meu pensamento e eu escrevi, né? Se é um pensamento de Deus, eu não sei, você julgue se esse pensamento que veio na minha mente é de Deus ou não. Qual o pensamento? Eu escrevi aqui, o que começou no cenáculo, lá no dia de Pentecostes, com menos de 120 almas, aquilo ali era um movimento de Deus original. E nunca houve divisão. Maria estava lá, os 12 apóstolos, incluindo Matias, estava lá, a obra do cenáculo. Quem poderia me dizer que a Assembleia de Deus é a obra do cenáculo? É a repetição do cenáculo. Mais dividido do que nunca. Madureira, missão, certo? Quem poderia me dizer que a Batista é a obra do cenáculo? Tradicional, avivada, renovada. Quem poderia me dizer que a presbiteriana ou a Igreja Universal é a obra do cenáculo? Já dividiu. De onde saiu o Valdomiro? Da Igreja Mundial. De onde saiu o R.S. Soares? Tudo saiu da Universal. Aquela obra do cenáculo de Atos 2, nunca houve divisão. Mesmo Paulo, Shaul de Tarso, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, pregando o evangelho para as nações, os gentios, da incircuncisão, diferente do evangelho de Pedro, de Tiago, de João, dos notórios, as 3 colunas da igreja de Jerusalém. Mesmo Paulo, você chegou ali e foi dado a mão de fellowship, colaboração, de companheirismo. Ou seja, a obra do cenáculo era a obra original do Espírito Santo. Ninguém ia na justiça contra o outro, ninguém levava litígio, problema, para pagão resolver, juízes pagão resolver. Aliás, não tinha problema um com o outro, tinha assim uma diferençazinha.
de impressões, como, por exemplo, Pedro estava comendo na mesa, refeição com os circuncissos, quando ouviu que os da parte de Tiago, da circuncisão, estava chegando, ele levantou e não quis mais comer com gente. Quando os da circuncisão não viram, você estava junto, agora chegou você, agora se separou, você é judeu ou você é gentil, defina-se, rocha. A rocha é Yehoshua, fragmento da rocha, né? De Pedro era um fragmento da rocha, defina-se. Está lá em Gálatas lá. Não, Paulo não foi autorizado por Tiago, João e Pedro para pregar, não. Paulo já estava pregando, ele vai subir a Jerusalém, 14 anos, né? Você tira 3 anos do deserto da Arábia, então já estava pregando 11 anos e não havia problema. Era diferente, porque não havia circuncisão, não havia dízimo, não tinha que obedecer as mitzvot, 603 mandamentos, porque Yehoshua era judeu, a salvação vem dos judeus, ele era judeu. João 4, né? O nome cristão aparece lá em Atos 15, em Antioquia. Então todo o ministério de Yehoshua, até o capítulo 15, pelo menos os hebreus, era judeu. Aí Paulo está pregando para as nações um evangelho diferente do evangelho de Pedro, ou de Yehoshua, que Yehoshua mandou pagar dízimo de endro, cominho e hortelã. Diz que no caso de prostituição e infidelidade podia haver um segundo casamento, mas Paulo não libera isso não. E também não manda pagar dízimo de endro, cominho e hortelã, e nem circuncidar. Não vê que é 2 evangelhos? Embora depois Pedro diz que até Pedro aceitou o nome cristão, né? Ninguém sofre como ladrão, mas sofre como cristão. Foi um nome que pegou, né? Então, eu não vejo as igrejas de hoje como obra do cenáculo, e também não tem como acabar com as divisões das igrejas. As autoridades, os governos, estão de olho nas igrejas, nos falsos profetas, que incentiva, impulsiona as multidões. Esse problema aqui em Brasília, dia 8, esse quebra-quebra aí, isso aí foi falsos profetas. Falsos profetas bolsonaristas, que estimulou isso aí. Profetas evangélicos, profetizas, com falsas revelações. Fez o gado fazer o que o gado fez. Eu estou dizendo, as autoridades estão de olho, né? Não tem como resolver unir as igrejas, porque cada igreja tem seu registro, inscrição estadual, CGC, é uma empresa. Você vai unir a empresa da Igreja Universal com a empresa da Igreja Mundial? A loja, o negócio? Não dá. Elas têm seus direitos no papel, no registro. Isso aí não é obra de Deus, igreja nenhuma aí é obra de Deus. Eu preguei aqui, acho que ontem, né? Estamos na era de Laodiceia. 6 eras da igreja, Éfeso, com Paulo e outros, Esmina com Irineu e outros, Pérgamo com Martim e outros, Tiatira, a 4ª era. Francisco de Assis morreu 60 anos antes do mensageiro, o 4º anjo, nascer. E lá ainda tinha Pedro Valdo, Patrício, né? Vários mensageiros naqueles quase 1000 anos de era de Tiatira. Então, o mensageiro é Columba, o 4º anjo. Mas já havia mensageiro dentro da era. Dentro da era, 60 anos antes do principal mensageiro nascer, o 4º anjo, Francisco morreu, né? Então, uma era pode ter vários mensageiros. O Mombrano sempre avisou que o mensageiro mesmo, ele vem no final da era. E o Mombrano morreu aos 57 anos. Então ele não veio no começo da era, 1906, a era de Laodiceia. Ele veio no meio da era. Mas ele avisou, o mensageiro mesmo veio no final da era. Ele não quis nem colocar nome nessa 7ª era aí.
Eu não sei o que você vai pensar. E se você me perguntar se eu sou profeta, eu vou te responder que não sou. Eu sou só um pregadorzinho. Não passo de um pregadorzinho. Sei que eu estou aí dentro de Efésios 4:11. Porque senão eu não estaria pregando aqui agora. E para pregar tem que ser um Efésios 4:11. Não é fazer uma confusão com as escrituras, com os pontos de Paulo, com a Bíblia, vai misturar Mitsuvá com doutrina de Paulo e cada coisa no seu devido lugar. Eu sei que eu estou aí dentro, mas você é apóstolo? Eu não sei. Você é profeta? Nabi, de Efésios 4:11? Eu não sei. Você é evangelista? Eu gosto de evangelizar, eu gosto. Você é evangelista de Efésios 4:11? Não sei. Você é um pastor? André Luiz, de Efésios 4:11? Não sei. Já fui pastor. Pelo tabernáculo, né? Quase 14 anos. E não adulterei! E não tirei a virgindade de nenhuma moça da igreja, igual muitos que dizem que é pastor, e tira as virgindades das moças. Pastor do inferno, pastor do diabo, pastor do Satã, do Satanás. Esses homens. Você é doutor? Também não sei. Alguma coisa sou, senão não estaria pregando aqui nesta hora. Não haverá união nas igrejas. Vai haver uma união forçada, sob pena de morte, decapitação, aí sim. Na pena de morte, no ecumenismo, quando a besta vier, ou une ou morre. Aí nesse caso vai haver. Mas estou aqui para dizer nesta hora que as igrejas não é obra, igreja católica, protestante, judaísmo, igreja pentecostal, evangélica, deuteropentecostal, neopentecostalismo não é obra do cenáculo, de Atos 2. Isso é obra dos homens, né? Sei que Deus levantou homens como Francisco de Assis, Pedro Valdo, aí vem Valdense, franciscano, levantou Patrício, Lutero, depois da morte de Lutero, depois do movimento, veio os luteranos, levantou Calvino, depois da morte de Calvino, veio os calvinistas. Isso é tudo movimento satanás. Quando vira calvinismo, luteranismo, franciscano. Agora, quando os homens estavam vivos, aí era o movimento de Deus. O movimento de Deus era quando esses homens estavam vivos. Porque cada homem desse aí foi pai de um movimento. Mesmo John Wycliffe, John Hus, Zwinglio, Kempis, Spurgeon, William Carey, Hudson Taylor, Charles Finney, William Button, William Branham. Embora eu vou chamar os seguidores de irmão Branham de crentes em William Branham. Eu também sou um crente. William Branham, mas eu sou um crente em Calvino. Eu sou um crente em Lutero. Eu sou um crente em Paulo. Para mim, tudo era homem de Deus, mas há os 7 homens principais, né? Paulo em Éfeso, Irineu em Esmina, Martim em Pérgamo, Columba em Tiatira, Lutero em Sardes, Filadélfia, Wesley e Laodiceia, William Branham. A era não acabou. 7 eras foram reveladas por William Branham. Ninguém vai pregar 7 eras da igreja melhor do que William Branham. 7 selos foram revelados por William Branham. Ninguém vai pregar 7 selos melhor do que William Branham. 70 semanas de Daniel foram reveladas por William Branham. Só falta 3 anos e meio. O Mashiach e o Yoshua pregou 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. O que falta é Apocalipse 11. Os 2 profetas pregaram 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Não resta 7 anos. Você vai ser enganado por dispensacionalista. Você é dispensacionalista? Só porque William Branham era. Paulo também era. Eu sou dispensacionalista. O pastor, eu vi bem a entrevista do pastor Hernandes Dias Lopes, cabeça branca, bom de Bíblia, viu? Bom de Bíblia. Pastor Hernandes Dias Lopes, calvinista da Igreja Preteriana. Eu prestei atenção no podcast lá com Vilela, né? Mas eu não concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes. Quando ele diz aí, o Vilela perguntou para ele, o podcast lá,
Esse cavalo branco aí, do primeiro selo, é o anticristo? Pastor Hernandes Lopes adiantou-se, disse que não é. Disse que é Cristo. É a mesma ideia dos adventistas. Eu estou dizendo que o Mombrano pregou os 7 selos. E se você quiser saber por quem que é o anticristo, primeiro o pastor Hernandes ignora que esse cavaleiro branco foi dado um arco sem flecha, um fanfarrão. Também não concordo com o pastor Hernandes Lopes, que diz que o livro do Apocalipse é o livro do trono de Deus, que a palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. Não, eu fico com o Apocalipse 1:1. O Apocalipse é tirar o véu. Revelação de Yahushua Mashiach. Deus lhe concedeu para seus servos, ou seja, para mostrar as coisas que devem acontecer. O Apocalipse 1:19. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes, como as que deverão, futuro, acontecer depois dessa. Apocalipse 1:19 e 1:1. É um livro de revelação. Tudo bem, não pode literalizar todo o Apocalipse completo. Tem coisa no Apocalipse que é literal. Quer dizer o que quer dizer. Mas tem coisa, igual eu estou pregando aqui, 7 montanhas, a mulher, 7 montanhas. Ao mesmo momento o anjo duplica, diz, 7 montanhas, 7 cabeças. Também é 7 reis, tudo espiritual. Mas aí nós temos Mombrano, que pregou 1.206 sermões de 47 a 65, tá tudo explicadinho. Marca da besta, de onde vem a besta, ele não sabe nem responder isso. Pastor Hernandes Lopes. Então, para simplificar, vou mostrar para vocês que o pastor calvinista Hernandes Lopes está errado. Que o cavalo branco é o anticristo. É só você pegar os 7 selos do Apocalipse e juntar com o que Yahushua disse em Mateus 24, Lucas 21. Cavalo branco. Você pega Mateus 24, 5. Yahushua diz, pois muitos virão no meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão muito. Cavalo branco é anticristo. Cavalo vermelho, guerra. Mateus 24, 6. A vez de ouvir sobre guerra. Nação se levantará contra nação. 24, 7. Reino contra reino. Esse é o cavalo vermelho. Cavalo preto, fome. Tá vendo que o cavalo branco é o anticristo? Que Satanás se veste de branco sim para enganar, para seduzir. Preto, fome. Mateus 24, 7 haverá fome. Quarto cavalo, esverdeado, a morte, pestes. Depois dos terremotos, Lucas 21, 11. Princípio das dores, vem as pestes. O sexto selo, Apocalipse 6, 12, 13, houve um grande terremoto. Mateus 24 fala de terremoto. Sexto selo, o sol ficou negro, diz aí, Mateus 24, 29, o sol escurecerá. Apocalipse, sexto selo aqui, 6, 12, a lua cor de sangue. Mateus 24, 29, a lua não dará sua claridade. Sexto selo, eu estou mostrando que os 7 selos eu juro eu tinha explicado eles. E o cavalo branco é o anticristo. Hernandes Lopes ignora que esse personagem, ele não tem só uma tiara, uma coroa com 3 andares, poder na terra, no inferno e no purgatório. Papa de Roma! O atual Francisco é o de número 266, mas é dito que esse cavaleiro branco tem um arco sem flecha. Isso aí não é Yahushua. Yahushua vem com a espada. Cavalo branco, cavaleiro branco, Apocalipse 19, 11. Acompanhado de cavalos brancos, ele vem com a espada. Esse cavalo branco vem com uma coroa e um arco sem flecha. É diferente. E tem que parecer para enganar. Veja aí, sexto selo. Estrelas precipitam na terra. Mateus 24 ainda, falando da grande tribulação, sexto selo, a qual Moisés e Elias é que vai fazer isso ocorrer, acontecer. As estrelas cairão do céu. Sexto selo, o céu afastou-se, enrolou-se como um livro que enrola. Mateus 24, 29 diz que os poderes do céu serão abalados. Urânio enriquecido, centrífuga, bomba atômica, Pedro diz.
Que não é só a terra que vai pegar fogo, até os céus vai virar chama de fogo. Não vê? E os 6 selos, já expliquei 6, não eu, e eu fui explicando. E o 7º, meia hora de silêncio. Olha, isso está em Mateus 24 também, daquele dia. Ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Aí, eu volto àquilo que eu estava lendo aqui. 7 eras da igreja, está revelado. 7 selos, está revelado. 70 semanas de Daniel, está revelado. Quem será a besta, de onde virá, está revelado. Tudo revelado. Só estava faltando os 7 trovões, que o Mombrano disse que viria próximo da destruição da Terra. Próximo de um cataclisma nuclear, de uma terceira guerra mundial. Os trovões viriam. Aí o Mombrano diz aqui, respondendo a pergunta desse pregador: será uma revelação dada a um homem? Não. Porque não pode nem acrescentar e nem tirar nada da Bíblia. Os 7 trovões estão dentro da Bíblia aqui. Tudo já está revelado. Lá, na Bíblia. E os 7 trovões abriram a revelação do que era aquilo. Isso é o que era aquilo. Isso é o que era. Veja, ainda está na palavra. Você não pode sair da palavra. Isso não deixa a palavra, não deixa as escrituras. Quem diz que tem os 7 trovões é a voz de Deus, e foge da palavra, te tira da palavra das escrituras, isso aí não é 7 trovão de Deus, não. Os trovões é escritura. Eu não sou fanático. Também não sou radical. Eu vou falar onde a Escritura falou, eu não sou extremista. Eu me considero um cristão escriturístico. Eu sou escriturístico. Se a Bíblia falar, eu vou falar. Eu não estou falando que não existe divórcio para homem e mulher. 1 Coríntios 7, 11 diz que o marido, se a mulher se separar, você tem que esperar ela voltar. Não pode dar divórcio à sua mulher. E se ela adulterar? Se ela adulterar, o que fazer? Divórcio você não pode dar. Você vai ter que aguardar, porque Hebreus 13, 4 diz que Deus julgará os adúlteros e adúlteras. Tem que esperar Deus julgar isso aí. É a única coisa que eu posso dizer. Eu não posso sair das escrituras. Devo dizer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia falar, eu vou falar como eu tenho dito aqui. Uma mulher que anda na rua, tem marido, e não está com a cabeça coberta de véu, você está com a cabeça rapada. No Império Romano, um cônsul deu carta de divórcio. Não é nem a igreja, um cônsul. Deu carta de divórcio à sua mulher porque ela se atreveu a sair na rua sem o véu, em público. E Paulo disse que a mulher está com a cabeça rapada. Isso é Bíblia. Qual a mulher que vai colocar o véu e o ósculo santo? E a mulher com seu marido hospedando irmãos santos em casa. 1 Timóteo 5, 10. A irmã terá que lavar os pés dos irmãos. E vai ferir o orgulho das mulheres. E no tabernáculo as irmãs crente William Branham, irmão humano, todo mundo é a mãe de todo mundo. Lá elas lavam os pés das irmãs crente William Branham. Mas tá errado. Paulo não mandou a mulher lavar pé de mulher, não. Nem homem lavar pé de homem. Paulo mandou as irmãs lavar os pés dos santos, ou seja, uma hospedagem. Na prática da hospitalidade. Eu estou pregando a escritura. Você não vai conseguir provar que eu estou desalinhado da Bíblia. Posso estar desalinhado da sua igreja, do dogma, do credo, do regulamento interno, do estatuto da sua igreja, mas estou pregando alinhadinho com a Bíblia. Já preguei 200 pontos. Eu não sei como é que você vai entrar no céu, homem, mulher, batista, Deus e amoriano, universal, mundial, tabernáculo, falhando em 200 pontos do Evangelho de Paulo. Para mim não entra.
Eu já disse, eu não sou extremista nem radical. Eu gosto das escrituras. Eu quero ser um soldado da palavra de Deus, um soldado da Bíblia, um soldado das escrituras. Isso aqui é a espada do Espírito de Deus. Quem levantará essa espada? Quem defenderá o reino de Deus, a palavra de Deus, as santas escrituras? Eu quero ser um soldado da Bíblia, chega de ser soldado de igreja, soldado de pastor, de bispo, de apóstolo, de profeta, soldado de homem. Eu quero ser soldado da Bíblia. Ainda está na palavra. Eu tenho dito que 7 livros, Lutero tirou 8 livros na primeira edição da Bíblia de Lutero, inclusive a carta de Tiago tirou Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Estão de volta, a Bíblia de Jerusalém. É de Israel mesmo. Traz de volta esses 7 livros no Velho Testamento. Não é 39 que tem na minha Bíblia. É 46 livros no Velho Testamento. Você não vai pregar Enoque? Vou não. Aqui não tem o livro de Enoque. Fica aí pregando o capítulo 100, versículo 92 de Enoque. Eu não vou pregar isso. Eu vou pregar o que está na minha Bíblia. Os 7 livros, está tudo na palavra, ainda está na palavra. Você não pode sair desta palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito Santo nunca deixará a palavra. Hoje o Espírito Santo, o Ashkadosh, faz os filhos de Deus pregar Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Se está na palavra, vamos pregar o Ashkadosh. É a palavra de Deus. E o irmão Branco disse, quando os 100 trovões vier, está aqui, eu estou lendo, ó. Eu escrevi para ler. Cegará alguns e abrirá os olhos de outros. Estamos no tempo do fim. Cuidado para não ser enganado. Quem vai enganar é pregador. Se arrodearão de mestres. Mestre é da Hernandes Dias Lopes. Prega bonito, tá com a cabeça branca pregando. Mestre Augusto Nicodemo. Eu não quero esses mestres. Mestre Paulo Júnior, mestre Caio Fábio, mestre Júnior Trovão, mestre Napoleão, mestre Eliseu Rodrigues. Eu não quero. Eu não quero esses mestres. Eu quero o Evangelho de Paulo. Só o Evangelho de Paulo é o suficiente. Também vi o pastor calvinista Hernandes Dias Lopes defender que não existe esse negócio de Israel e igreja. E foi brilhante ali, uma pergunta mais ignorante. Em outras questões. Quando ele diz que Paulo, a tese de Paulo é que os dois povos, judeu e igreja, virou um só povo. Eu estou de acordo com Efésios. Mas eu não posso ser um ignorante. Pedro disse que Paulo escreveu pontos difíceis que os ignorantes, e vacilando. Para mim, o Hernandes Dias Lopes é brilhante. Pregador, mas é ignorante porque ele não está com toda a Bíblia. Ele é ignorante. Não se sinta ofendido. Alguém ofendeu comigo. Que eu fui dizer que ele era ignorante e vacilante. Essa é a expressão de Pedro. Quando se ignora e vacila nos pontos de Paulo, aí é torcer e dar sentido contrário. Ou não querer dizer tudo que Paulo disse. Por exemplo, ele falou um ponto em Efésios. Que o Vilela perguntou, e a construção do templo lá? Que diz que quando o templo for construído vai vir o anticristo. Ele, não, eu não sou dispensacionalista, eu sou Paulo. Defendo a tese de Paulo. Aí o Vilela perguntou, e os 144 mil? Ele disse, é a igreja. Aonde? Pastor Hernandes Dias Lopes, que os 144 mil é a igreja. Não é. Eu cito Romanos 11, 25, onde Paulo diz aqui, não seja ignorante. Não ignore Romanos 11, 25. Não quero que ignorais, irmãos, esse mistério.
Isso aqui é Paulo escrevendo, não é nem Apocalipse, isso aqui é literal. Para que não vos tenhais, para que não vos tenhais na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel, até que a plenitude dos gentios termine. Né? Então, Paulo fala que dos dois povos fez um. Mas também Paulo diz em Romanos 11:25 que Deus vai voltar a tratar com Israel. Ainda que Israel seja como a areia da praia, só o remanescente. Paulo nem sabia do Apocalipse, dos 144 mil, o remanescente. Só o remanescente será salvo. Moisés e Elias virão. Isso é literal, tem coisa no Apocalipse que é simbólico. Eu não preguei aqui 7 montanhas, no início, 7 reis, 7 cabeças, a mulher. Mas tem coisa que é literal. Quando diz que 2 profetas virão, virão mesmo. Quando diz que é 12 mil de cada tribo, aí é o que Paulo escreveu. Romanos 10, Romanos 9, Israel no passado, Romanos 10, Israel no presente, Romanos 11, Israel no futuro. Eu li Romanos 11:25, o futuro de Israel. É que quando terminar a plenitude dos gentios, Deus vira para os judeus. E Jerusalém será pisado até que o tempo dos gentios se completem. E o tempo dos gentios está acabando. Estamos na última era. Laodiceia é a era onde Yeshua, Mashiach, o Filho de Deus, está do lado de fora de todas as igrejas, de catedrais, naves, templos, pode ser de adobo, de lona, de taba, de palha, de telha, de ar-condicionado. Ele não está em templo. Não era mais de templo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu estou dizendo que as igrejas do tempo do fim vai voltar a ser como as de Paulo, na casa de Arquipo, de Nifa, na casa de Áquila e Priscila, a igreja em casa. E aí é onde Yeshua volta para colocar tudo em ordem. Porque num templo, numa catedral, não tem como botar em ordem, porque é público. E também os pastores querem que todo mundo entre ali, bêbado, sodomita, ladrão, para pagar o dízimo, a oferta. Já numa casa, e o evangelho de Paulo não tem dízimo. Então, numa casa, reunir numa casa, não é qualquer um que vai poder entrar. Por isso que Paulo dizia que não era, mesmo que um irmão dissesse que é irmão, mas fosse idólatra, beberrão, ébrio, ladrão. Paulo escreve lá as classes, nem com tal comais, refeição nenhuma. Se ele não vive a sã doutrina, não tenha contato com ele. Não é o caso de Tessalônica. Lá os irmãos não eram bêbados, sodomita, ladrão, idólatra. Só estava com preguiça de trabalhar, dizendo que o arrebatamento estava chegando. Aí lá em Tessalonicenses, Paulo diz, não quer trabalhar também que não coma, né? E dá uma distanciada, mas não se separe deles. Eles têm bom comportamento, só estão com doutrina errada. Já os de Corinto, Paulo diz, põe para fora! Põe para fora! Tem um rapaz que tomou a mulher do pai, a madrasta, está vivendo em prostituição, ela em adultério e ele em fornicação. Prostituição e adultério. Paulo diz, põe para fora! Para fora da igreja em casa! Põe esse níquel para fora! Esse fermento para fora! Corinto! Um pouco de fermento leveza toda a massa. Põe para fora, mandou para fora. Diferente de Tessalonicenses. Lá os irmãos não estavam em adultério, em embriaguez, em idolatria, só com preguiça de trabalhar. O irmão grande disse, se eu soubesse que ele, falou Jesus, eu digo a Yeshua, se eu souber que ele vem amanhã e eu estiver plantando batata hoje, amanhã eu vou estar plantando batata. Eu não estou aqui pregando agora no meu salão cortar cabelo. Se o rapto for amanhã, eu quero estar cortando cabelo. Quero que quando Yeshua, Mashiach vier, me pegue trabalhando 2 no campo, 2 no irado.
Se eu pegar você sem trabalhar, preguiçoso, não vai. No céu não vai entrar preguiçoso. Pastor preguiçoso, que vive de dízimo, oferta, do suor 10% do salário dos outros. Vai trabalhar. Volte ao Evangelho de Paulo. Largue essa profissão de pastor. Mas eu estou quase aposentando. Ah, é? E se o rapto acontecer? Você fica aí com a sua aposentadoria, sua carteira assinada. Eu estou dizendo que igreja é empresa. São empresa. Tudo cheio de erro. E eu observo cada movimento que se levanta, tudo errado. E mesmo no erro, há os sinceros e os errados. Até o sincero está errado em pregar heresia. Eu vejo esse movimento do Romilson. Ele é um estudioso. Ele já olha para a aparência dele, você vê que ele é um homem humilde. Mas ele está errado. Ele está aí pregando 7 ares e 7 mombrana. Está aí pregando semena sepena de mombrana. Não tem a humildade de dizer quem pregou tal coisa, quer revelar. Para ficar grande. Esse negócio de ficar grande, esses reinos de Romilson, de Juarez, desses profetas, não são de Deus, acabam dividindo. Porque mesmo no erro, há as divisões. Mesmo ele não pregando dízimo, mas o povo lá dá dinheiro. Oferta de amor. Aí outros se levantam para tentar receber essas ofertas. Aí acaba virando essa coisa aí, por dinheiro, essa divisão feia, ninguém resolve. Do outro lado eu olho os católicos. Frei Tiago pregando, cabeça rapada igual o Francisco de Assis. Ele pregando que desde o Concílio do Vaticano II, a Igreja Católica se apostatou. E essa nova missa aí não é de Deus, tem que ser a velha missa. E tá pregando bonito, né? Vai se levantar a besta, o anticristo aí, um católico pregando que a besta vai vir na Igreja Católica. E outros, o professor Emílio, também não está de acordo com a Igreja Católica. Grandes professores, eu vejo. Mas vocês estão errados. Vocês estão errados por quê? Porque é para voltar para a sã doutrina, não a igreja. Vocês estão pensando ainda que Deus está com a igreja romana. Paulo falou do retorno da sã doutrina. São sinceros, mas sempre tem uma escultura lá de Maria. É difícil, é complicado. Eu não sei se esses homens querem salvação mesmo, porque a palavra de Deus diz uma coisa e eles não querem voltar a toda a palavra de Deus. É tanta coisa para pregar aqui. Eu só sou um observador. Eu vou guardando as folhas aqui. Não dá para ir mais adiante, não. Eu estou muito mais salvo hoje em minha casa, declaração minha, do que os que frequentam a igreja. Mas você já foi batizado? Está na mão de Deus. E se eu morrer também, sem o batismo, eu acredito que eu vou para o céu. Como o ladrão na cruz morreu sem batismo e foi para o paraíso. Mas se eu tiver que ser batizado, terá que ser em nome de Yehoshua e Yehoshua Mashiach. Se eu tiver que batizar alguém, vou batizar em nome de Yehoshua Mashiach. Aí você diz, mas tem muita gente batizando em nome de Yehoshua. Tudo doutrina errada. Eu não vou a isso. E como é que vai batizar em nome de Yehoshua? Não sei. Porque Paulo partiu. Os que batizavam em nome de Yehoshua lá em Éfeso partiu. Eu não sei. Talvez o próprio Yehoshua, estou supondo, o próprio Yehoshua vem e me batiza. E ele está vivo, né? Senão ele vai dar uma solução. Quando chegar a hora de batizar, Deus me batizar, de batizar pessoas, alguma solução ele vai dar, porque estamos voltando a uma era efesiana. Olha o tamanho do problema, né? Para o homem. Para Deus não é um problema. Ele sabe como vai fazer isso. O nome dele já voltou. Já é importantíssimo, né? O nome dele é Yehoshua.
Yud, Re, Vav, Re. Está no nome Yehoshua. Já voltou a ser pregado. Então, se o nome dele voltou, também o batismo vai voltar. Agora, como que vai ser? Eu não sei. Eu não sei. Eu só estou colocando folha aqui, ó, porque não dá para ir mais longe. Eu quero encerrar a pregação. Outro ponto aqui. Deus não vai confirmar qualquer um. Isso eu já tenho pregado há muito tempo. Uma hora Deus vai confirmar alguém. Mas Ele não vai confirmar qualquer um. Vai ter que ter a vida limpa, né? Mãos limpas. Ele não vai confirmar bígamo, polígamo, adúltero, prostituto, idólatra, pagão, quem prega heresia. Não pode. Ele apareceu a Shaul de Tarso, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Em Atos não é Paulo nem cristão, ela estava no judaísmo. Em Atos 9, Atos 22, 14, Ananias batizou Shaul, né? Então dali veio a igreja dos gentios. Também não fica pensando que porque fulano tem 70 mil seguidores, 100 mil, 1 milhão, 7 milhões, que Deus vai confirmar. Deus estava com Elias e Elias estava sozinho. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 que não ajoelharam perante a estátua de ouro do rei da Babilônia. A estátua era de Daniel, um homem santo, né? Mas aquilo era um pecado de idolatria. Jeroboão colocou um bezerro de ouro lá em Dan, lá em Efraim. Você vê essas 2 tribos apagadas de debaixo do céu. A tribo de Dan e Efraim. Lê Apocalipse 7. Não aparece nem Dan e nem Efraim, por causa desse negócio de ajoelhar. Você está ajoelhando aí nas igrejas católica, protestante, judaísmo, sinagoga, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, você é a imagem da besta. Você é a imagem da besta. Você é idolatria. Que Deus tenha misericórdia de você, homem e mulher, que você veja o nome Yehoshua. Saia dessa Jesus-olatria, Mariolatria. Muitos já estão adorando a besta sem saber. Muitos estão adorando a besta sem saber. Tiago diz: limpe vossas mãos. Mas não é só as mãos, não. Limpe também vossos corações. Eu digo, Apocalipse 20, verso 4. Os filhos de Deus não adorarão a besta. Jesus, letra J, não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico, que está tão fácil hoje aprender hebraico, né? Você vai no YouTube, é tanta professora e professor, em 3, 6 meses, se você se apegar rapidinho, você aprende hebraico, né? Dando aula gratuita, né? Que ajuda boa! É bom que os filhos de Deus vão descobrir, e filhos de Deus, que a letra J não existe. Para Jeová e nem para Jesus. Por isso que William Branham não pôde ir a Jerusalém, a Israel pregar. Olha, eu vou terminar, não dá para ir mais, com Filipenses 2, versículos 9 e 11. Para nossa salvação, hoje, é o nome Yehoshua. Está sobre todo nome. Para que o nome, Paulo dizendo, o nome de Yehoshua se dobre. Todo o joelho dos seres celestes, terrestre, e dos que habitam sobre a terra, caminha sobre a terra. Vê que não fala dos espíritos, almas em prisões no inferno. Eles não têm joelho lá no inferno. E vai acreditar em judaísmo? Genom. O judaísmo prega que você, se você for para o inferno, você vai ficar só 1 ano no inferno. No Genom, né? Eu já prego Tártaro, o Hades, a hiena de fogo, o lugar de tormento, o abismo. Isso não é 1 ano.
O rico está lá até hoje, vai na crença do judaísmo. Eles pregam a reencarnação. Já pregavam isso nos dias de Yehoshua. Estão dizendo que você é Jeremias. Estão dizendo que você é João Batista. O judaísmo vai fazer você crer em reencarnação, igual o espiritismo ou no Guénon. Você vai viver em pecado, vai morrer na crença do judaísmo. E segundo ele, você vai ficar só um ano no Guénon. Não vai ficar um ano no Guénon, não. No passar de um ano, você vai ver lá dentro do tal do Guénon que você foi enganado pelos rabinos. Para que o nome de Yehoshua se dobre todo o joelho dos seres celestiais terrestres e dos que habitam sobre a terra. E para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse que Yehoshua é o Senhor. Aí você me pergunta, olha, se todo joelho no céu deve se dobrar ao Filho e confessar para a glória de Deus, o Pai, que Yehoshua é o Senhor, então até os joelhos do Pai vai se dobrar ao Filho? Que não pense isso. O Pai habita dentro do Filho. Eu e o Pai somos um, mas não é um igual o dedo, não. O Brano explicou que existe o Pai e existe o Filho, mas é um único Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Hoje, Yud-He, Vav-He, o nome do Pai está no nome do Filho. Yehoshua Mashiach. Esse é o nome que salva. Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares que Yehoshua, mas é a boca e a vida. E quem está no Mashiach, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então vai ser a boca e a vida. Como eu estou dizendo, eu uso túnica todo dia. Supermercado, loja, onde eu vou. É uma forma de eu mostrar que eu sou um cristão no corpo. É para santificar o corpo, a alma e o espírito. Não tenho televisão na minha casa, tem 11 anos que eu destruí. Estou tentando aqui de tudo, ter um autocontrole para não me sujar na internet. Sei que uma hora vou ter que sair de vez, não? Enquanto não saio, vou pregando, porque quem sabe eu alcanço alguma alma. Eu também quero ser um ganhador de alma para Yehoshua Mashiach. Se com tua boca confessares que Yehoshua é o único Senhor, e no seu coração crê que Deus, o Pai, Yud-He, Vav-He, Yehová, o ressuscitou dos mortos, será salvo. Que Deus abençoe todos os filhos e filhas de Deus com esta pregação. Amém.